E aí, conseguiram entender um pouco mais sobre esse fenômeno? Agora acompanhe como foi a minha conversa com o diretor do consórcio PCJ, Francisco Larroz, sobre os níveis do sistema Cantareira e as ações das autoridades para minimizar os efeitos da estiagem para a população. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, tudo bem, professor Coelho. Então tá bom. Olha, eu queria saber de você o seguinte, você já viu uma situação tão difícil como a de agora? Não, nunca vimos estiagem no verão. É uma coisa impressionante. Impressionante e que nos torna, de certa forma, com poucas ações. A gente sabe que a água daqui é administrada pelo sistema Cantareira, lá em São Paulo, a Sabesp, etc., o DAE, ajudam a organizar o processo de distribuição desses recursos hídricos. Hoje nós temos aqui na nossa região 5,5 milhões de pessoas que dependem dessa adução de água. Como é que é possível imaginar que, no mesmo momento em que o vetor de desenvolvimento veio para cá, e a água vai daqui para São Paulo? Como é que é essa história, Francisco? Foi um equívoco de planejamento e, felizmente, houve um grupo, após a inauguração do sistema Cantareira, que vem trabalhando. Hoje, através do Comitê de Bacias, dos comitês PCJ, nós somos membros dos comitês PCJ, certo. Uma vez por mês nos reunimos e procuramos fazer o que a gente chamaria quase que uma mágica, porque a disponibilidade hídrica da nossa região é 408 metros cúbicos por habitante ano, e no Oriente Médio é 450. Nós estamos pior que o Oriente Médio. Só não temos camelo aqui, mas a necessidade hídrica nossa é muito maior que a deles e disponibilidade inferior. Então, nós temos um gerenciamento quase perfeito que tem garantido abastecer 9 milhões de habitantes da Grande São Paulo e 5,5 milhões da região metropolitana de Campinas e municípios adjacentes, que somos 75 municípios. E a gente vai brigar por mais água agora nessa questão da outorga. Para que vocês saibam, outorga é uma disponibilidade de uso dos recursos hídricos dos mananciais para distribuir entre os municípios. E eu queria saber, como é que está essa situação? Então, o consórcio, desde 2012, vem promovendo talk shows, inclusive em Campinas, e Americana e outros lugares, Piracicaba, envolvendo toda a comunidade científica, o próprio governo. E a nossa proposta era que na estiagem nós tivéssemos aqui para a região do interior 12 metros cúbicos por segundo. Depois a proposta final que passou no Comitê de Bacias ficou em torno de 7 metros cúbicos por segundo. Certo, mas nós estamos recebendo só 3,4? Nós estamos recebendo... por segundo? É menos, infelizmente, professor. São 3. Nós estamos recebendo 3, porque em 2004 foi assinado, né, uma portaria, e nessa portaria tem a tal da vazão primária. Nós receberíamos 3 em criticidade e a Grande São Paulo 24,8. E tinha um tal de banco de água que São Paulo está usando desse banco de água, ou seja, água que ela não usou e poupou, então São Paulo está levando na ordem de 30. Só que isso tem feito com que o sistema Cantareira fique abaixo dos níveis mais críticos, ou seja, ele está com 18%, sendo que isso já é fundo de reservatório. O que mais nós vamos pedir na renovação da outorga é que obras, como anunciadas pelo governador Geraldo Alckmin, que a construção de um reservatório em Amparo e outro em Pedreira, ocorram, porque essas obras irão acrescer mais de 7 metros cúbicos por segundo para a região metropolitana de Campinas e para toda a bacia, e permitirão que nós consigamos, somando o sistema Cantareira, mais essas obras e reservatórios municipais... A gente tenha pelo menos uns 10 metros cúbicos por segundo. Por segundo, e incentivando reservatórios municipais. Só que para isso, o PAC e outras fontes de recursos teriam que ser abertas aos municípios para que essas obras acontecessem. E temos exemplos como o de Santa Bárbara do Oeste, que tem 160 mil habitantes que se abastecem de reservatórios próprios. Nós tivemos dia 6 de fevereiro uma reunião aqui no consórcio do grupo dos eventos extremos. E nessa reunião nós tiramos o que chamamos de 25 mandamentos. Na realidade são recomendações. Para as pessoas racionalizarem o uso da água. Isso, para economizarem até 50% da água que consomem, para que as chuvas de abril, que nós estamos apostando que esteja havendo uma pequena mudança nas estações do ano, então que se estendam um pouco as chuvas até abril, maio, e que nós possamos recuperar um pouco esses reservatórios para evitar o mais grave. O mais grave está nos 25 mandamentos, que seria nós temos que fazer um abastecimento de salvação, que é o que se faz no Nordeste. Você dá 20 litros para cada família, né? E é claro, se possível, 20 litros para cada cidadão. Eu queria saber, para chover agora, para, vamos dizer assim,
encher pelo menos 50% dos nossos mananciais e mais o lençol freático, que é aquela água que fica embaixo do solo. Quanto seria necessário de chover nesses próximos dias para a gente chegar pelo menos nesse nível? Eu diria que para 50% seriam 30 dias de chuvas consecutivos, tipo chovendo todos os dias, no mínimo 17 milímetros por dia. E se nós quisermos recuperar os reservatórios e tudo mais, teria que chover 60 dias, 17 milímetros por dia. É claro que teríamos que providenciar um barco para cada cidadão, mas aí seria um dilúvio. Seria um dilúvio, mas um dilúvio bem-vindo. Porque antes nós temos que gerenciar o excesso do que gerenciar a falta. Porque o senhor imagina, a água irriga toda a nossa agricultura da região de Atibaia, da região de Jarinu, as flores de Olambra. Nós somos exportadores internacionais desses produtos. Ela mantém o terceiro parque industrial do Brasil. Então, se faltar água, nós teremos desemprego, nós teremos dificuldade de ter a nossa verdura na mesa. Então, essas chuvas serão muito bem-vindas e se acontecer de inundar alguma parte, nós com prazer iremos nos solidarizar com essas pessoas para que... E planejar desde já, né, Francisco? Para que isso não aconteça. Perfeito, professor. Não é? E para finalizar, quando a gente vê em algumas cidades que os lençóis estão preservados, que os cursos de água estão preservados, é porque eles trataram das nascentes, não derrubaram, não fizeram desmatamento, preservaram esses cursos d'água e mantiveram essa água em condições de promover a circulação dela e o seu aproveitamento? Em alguns municípios, sim, como Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e outros, que a gente tem exemplos, né? E também outros que foram felizados, porque as chuvas escolheram aqueles municípios para chover. Porque as chuvas, infelizmente, elas não foram uniformes, né? Elas choveram mais num ponto do que no outro. Então, são as duas coisas. Mas eu prefiro ficar com a primeira. E que todos nós fiquemos com essa responsabilidade de proteger uma nascente. De preservar uma árvore ou de plantar uma árvore. Se somos 5 milhões e meio de habitantes, se cada um plantar uma árvore, já são 5 milhões e meio. Sendo que o déficit de árvores na nossa região é de 198 milhões de árvores. Se nós plantarmos 5 milhões e meio, já é um bom início. O consórcio já plantou 4 milhões em 24 anos. Mas 4 milhões com muita dificuldade. Se nós nos unirmos, essa distância será reduzida. É claro que a gente entende que nós temos um país, um estado, tem que pensar numa distribuição compartilhada de todos os bens naturais. Agora, eu queria saber, o consórcio aqui, do PCJ, os prefeitos da nossa região, junto com vocês, que são os especialistas, estão dispostos a brigar para que a nossa região possa continuar se desenvolvendo e trazendo mais água de todo o sistema Cantareira para cá? Eu diria que sim. Dentro do nosso comitê de bacias, que é o nosso grande colegiado, que congrega o consórcio e todos os demais segmentos, temos visto uma participação muito grande. O GAEMA, que congrega os promotores públicos, eles estão participando. Merecem elogios, porque estão cobrando das autoridades que tomem atitudes. Exatamente. Os promotores públicos estão participando, associações estão participando, Câmara dos Vereadores. Eu diria o seguinte, existe a consciência que temos que lutar, e não só para o nosso abastecimento. Porque se o sistema produtor for bem construído, nós garantimos que São Paulo, que são nossos irmãos também, tenham a sua cota de água. Porque o que nós queremos é compartilhar e não levar vantagem em hipótese nenhuma. Eu queria só lembrar o seguinte, você falou dos números, 600 milhões para fazer os reservatórios da região e mais 400 para trazer através de tubulação a água. R$1 bilhão é mais ou menos 1/3 do que se gastou para fazer o sistema Cantareira. E é também o valor exatamente igual ao que se gastou para fazer o estádio de Brasília, para a Copa do Mundo. Então, o que a gente quer é padrão FIFA para os reservatórios da nossa região. Se tem dinheiro para fazer estádio, por que não ter dinheiro para fazer a solução de um problema, mesmo nas épocas de estiagem? Perfeito, professor. Tá certo? E que isso ocorra. Algumas cidades cobram R$1 na conta de água para auxiliar o time de futebol da cidade. Então vamos pagar 3 ou 4 para a água. É isso aí. Bom, pessoal, vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida você acompanha a minha entrevista com o diretor técnico da Sanasa de Campinas, Marco Antônio dos Santos. Não saia daí, voltamos já. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.
O sorriso reflete sua alegria e sua imagem, traduz seu estilo de vida. Pensando neste conceito, a Sorrial Odontologia criou um novo referencial de atendimento na área odontológica. Um ambiente planejado, personalização no atendimento e uma equipe de profissionais atualizados com o que há de mais moderno. Tudo isto com respeito, seriedade e ética. Nosso compromisso é fazer você e sua família sorrir em todas as etapas da vida. Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Ciente de que a população também pode fazer a sua parte, a Sanasa está intensificando a fiscalização nas ruas contra o mau uso da água. A medida foi adotada, assim como o racionamento em outras cidades da região, diante da real situação em que estamos vivendo, em que a vazão dos rios que abastece a nossa região está ainda em níveis precários. Mais informações sobre esse assunto você confere a partir de agora. Veja. Bom, pessoal, dando continuidade, nós já falamos com o CEPAGRE, falamos também com o pessoal da bacia do PCJ, aqui na região de Campinas, e agora nós vamos falar com a Sanasa, que certamente vai trazer para nós uma visão geral de tudo o que está acontecendo e as soluções que estão à vista para solucionar um problema tão difícil como esse que nós estamos enfrentando. Estamos aqui falando com Marco Antônio Santos, ele que é o diretor técnico da Sanasa. Há quanto tempo você está aqui na Sanasa? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. Eu estou na empresa há 28 anos já. 28 anos. Você já tinha visto uma situação difícil como essa? Não, nunca vi. Acho que nem eu e nem um colega meu mais antigo também não vimos essa situação que não ocorria há 84 anos. Sim. Neste momento, o que a Sanasa, a Prefeitura de Campinas, podem fazer naquilo que diz respeito a ela mesma? Por exemplo, foi dito alguma coisa em relação a fazer reservatório de água tratada em alguns bairros de Campinas. Como é que seria isso? Então, ocorre o seguinte, ocorre que, primeiro, vale ressaltar a atuação do prefeito Jonas Donizete, junto ao governo do estado, para a liberação desse 1 metro cúbico a mais. Da onde viria esse 1 metro cúbico a mais? Não, 1 metro cúbico a mais vem do próprio sistema Cantareira. Ocorre que havia uma solicitação da Sabesp para reduzir a vazão de 3 metros cúbicos que está vindo hoje para a região para 1 metro cúbico e meio. Então, aí houve uma intervenção. Houve uma intervenção certeira, objetiva, do prefeito Jonas Donizete, junto à ANA, foi lá, fomos lá, falou ANA é a Agência Nacional de Águas. Isso, exatamente, que é o agente regulador. Certo. Então, nós fomos até Brasília, o prefeito conversou com o presidente da ANA, que é o Dr. Vicente Andreu, então conseguiu que não houvesse a redução, e além disso, ele trabalhou muito, falou com o governador, e na reunião com o governador, ele conseguiu a liberação de 1 metro cúbico por segundo a mais para a região da PCJ. Então isso foi muito importante para a gente. E além disso, a Sanasa também está trabalhando. A Sanasa, ela já conseguiu junto ao governo federal, nós tínhamos projetos, e conseguimos junto ao governo federal a aprovação de uma carta com a liberação de 80 milhões de reais. E desses 80 milhões estão incluídos 5 reservatórios de água tratada. Aonde seria? No Nova Europa, na região dos diques, em Sousas, no São Vicente e no Jardim Chapadão. Quer dizer, você reservaria a água já tratada, você fica com a água lá, normalmente você faz a distribuição dessas águas. Sim. E quando precisa você tem um estoque a mais para liberar. Exatamente, a gente teria um tempo maior para poder suportar um fato como ocorreu nesse sábado próximo passado. E para o ano que vem, esses reservatórios já estariam prontos ou não? Sim, olha, a licitação dos reservatórios já está na rua, então ela já está em andamento. O prazo de construção são 18 meses, então acreditamos que até a metade do ano a gente conclua o processo licitatório e até o final do ano que vem os 5 reservatórios já estejam prontos. E além dos 5 reservatórios, a gente também está construindo uma adutora, que nós chamamos de adutora Dique São Bernardo, que vai sair do São Bernardo e vai até a região dos diques, na região do aeroporto. E além disso, a gente está fazendo um programa de troca de redes, para melhorar ainda mais o nosso índice de perdas, que hoje já é um dos melhores do Brasil. Bom,
A gente vê que começou a chover, não foi a chuva ideal, já nas cabeceiras dos rios já houve uma melhoria, o rio Atibaia hoje já está numa vazão um pouco melhor, mas está no máximo de 25% a 30% da média, o que não é uma coisa muito confortável. E se a estiagem continuar, quais são os planos? Então, vale lembrar que a vazão média do rio Atibaia nos meses de janeiro é em torno de 45 metros cúbicos. A vazão média até antes da chuva foi de 4,5 metros cúbicos. Quer dizer, 1/10 mais ou menos da média de todo o ano. Perfeito, 1/10 da média anual. Então, uma vazão muito baixa, muito baixa. Então, o que nós fizemos? Agora, a ideia com a liberação desse 1 metro cúbico que está vindo a mais para o sistema Cantareira, nós conseguimos manter a situação sob controle. Outra notícia muito importante dada também, qual foi? Foi que o governador autorizou a ser utilizado o volume morto do reservatório do sistema Cantareira. Bom, esse nome eu não gosto muito, viu, Mário? Porque parece que a água está morta, que é uma água que tem bactéria, vírus, etc. Nada disso. É uma água só que está um pouco abaixo do nível de captação de bombeamento. Né? Perfeitamente. O sistema Cantareira, ele é interligado por túneis. Então, toda a água que estiver abaixo desse túnel, então é considerado um volume morto. Então, o sistema Cantareira, ele armazena em torno de 978 milhões de metros cúbicos. Então, é bastante água. E a gente considera que o volume morto é em torno de 400 milhões de metros cúbicos. Certo. Desses 400 milhões de metros cúbicos, 150 milhões de metros cúbicos podem ser utilizados. Então, é quase um outro reservatório Cantareira que a gente tem à disposição. Agora, essa crise não é uma coisa que se possa afastar nos próximos anos. Educar as pessoas, conscientizar sobre o uso de um bem natural tão rico como a água, é sempre importante. Sim. E aí existem as leis, os decretos e tal, e a Sanasa optou, junto com a Prefeitura de Campinas, a instituir multas em função de denúncias de pessoas que viram o uso irracional da água num momento tão crítico. Vale lembrar que isso é um decreto que o prefeito Jonas Donizete fez ampliando o período de estiagem, porque na lei ela cita aqui, o período de estiagem é julho e agosto. Então, para mudar esse período de estiagem, tem que ter um outro decreto, em que o prefeito Jonas Donizete ele assinou esse decreto para a gente poder fazer a instituição da multa. Mas vale lembrar, Eduardo e caros ouvintes, que o objetivo não é multar. O objetivo é conscientizar do uso racional da água. Toda a população está trabalhando junto nessa nova posição da Sanasa, porque uns acabam desperdiçando mais e a situação vai ficar difícil para quem realmente precisa, né? Tem bairros aí bem precários. Pequenas ações, todo mundo fazendo a sua parte, pequenas ações geram grandes benefícios para a população como um todo. Então eu queria te agradecer e juntos, nós e a população, com a consciência tranquila do nosso dever cumprido.